Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, tem brasa aqui. Então, tem brasa aqui. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14. Som. Diz assim o texto. Almeida Revista Atualizado, ok? Segunda Reis 13, 14 diz assim. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Versículo 17, e disse, abre a janela para o oriente. Desculpe, versículo 18. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Versículo 25, por favor. 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás feriu e recuperou as cidades de Israel. Aleluia! Eu quero que você fale comigo, inconformados. Você vai entender ao decorrer aqui da ministração, ok? Quando falamos, hoje pela manhã nós falamos sobre desenvolver a fé, sobre crescer na fé. E de fato e de verdade, quando falamos sobre fé, nós pensamos geralmente em 2 extremos. Pensamos naqueles que creem e pensamos naqueles que não creem. Por exemplo, lemos hoje de manhã na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago diz assim, que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, quando nós falamos de fé, nós pensamos geralmente naqueles que não creem e não recebem nada de Deus. Diga assim, sem fé, não recebemos nada de Deus. E pensamos no outro extremo, daqueles que têm fé e recebem tudo de Deus. Mas eu quero trazer uma reflexão nessa noite, irmãos. Eu quero falar aqui do meio termo. Eu quero falar daqueles que até creem, mas eles creem num nível limitado, num nível que é inferior ao que Deus tem disponível. E quando lemos esse texto, a história do rei Jeoás, nós vemos aqui alguém que até tinha fé, alguém que cria, só que alguém que estava crendo num nível menor daquilo que Deus tinha preparado para ele. E quando vemos aqui o contexto desse texto que nós acabamos de ler, desse texto que nós acabamos de ler aqui em... Meu Deus, deu um pânico, ele travou aqui. Diga, glória a Deus! Segunda Reis 13, né? Acabamos de ler aqui o texto. Qual era o contexto, irmãos? O profeta Eliseu estava nos seus últimos dias de vida. O profeta Eliseu estava morrendo, estava doente. E o rei Jeoás, ele certamente foi visitar o profeta Eliseu, uma visita de despedida.
Ok? Entretanto, mesmo nessa visita de despedida, nós vemos que Eliseu, ele foi usado por Deus em uma palavra profética. E é interessante que nós falamos hoje aqui pela manhã, você pode ser usado por Deus mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Diga assim: Deus pode me usar, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Eliseu estava morrendo, ele estava em seus últimos dias, e mesmo assim, ele se permitiu ser usado por Deus em uma palavra profética. Então, Eliseu, ele diz para o rei Jeoás: pegue a flecha, vá para a janela, aponte para o oriente e lance a sua flecha. Nós temos aqui o que podemos chamar de um ato profético. Diga assim: ato profético. Naturalmente, quando Jeoás lançou a flecha pela janela, naturalmente que a flecha não alcançou uma distância muito grande. Na verdade, a flecha muito provavelmente caiu ali no quintal, ali na área da casa do profeta Eliseu. Ok? Mas aqui era um ato profético. Quando Jeoás obedeceu a palavra profética do profeta Eliseu, diz em 2 Reis 13, 17, por favor, coloquem aí novamente. 2 Reis 13, 17, e disse: abra a janela para o oriente. Ele abriu, disse mais Eliseu: atira, e ele atirou, prosseguiu. Essa foi a palavra profética. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Diga assim: Deus liberou uma palavra profética. Só que, prosseguindo esse ato, no versículo 18, nós vemos que Eliseu pediu que Jeoás pegasse uma flecha e batesse no chão, mas ele não disse quantas vezes que o rei deveria fazer aquilo. E o rei, ele bate 3 vezes no chão. E diz, 2 Reis, versículo 19, que o profeta Eliseu se indignou muito. Ele ficou irado, ele ficou muito bravo com aquele comportamento do rei. O rei tinha uma palavra profética de vitória vinda de Deus, mas mesmo assim, ele agiu de uma forma conformada. Diga assim: Jeoás estava conformado com um nível menor daquilo que Deus tinha para ele. E eu quero falar da primeira lição que nós podemos extrair até aqui desse texto que nós estamos lendo. Irmãos, o que determina o quanto nós vamos receber de Deus não é a palavra profética que é liberada, mas é a nossa resposta à palavra profética que é liberada. Diga assim: o quanto eu vou receber de Deus não depende da palavra profética liberada, mas depende da minha resposta, do meu posicionamento à palavra profética liberada. Aleluia! Eu falei muitas vezes aqui hoje pela manhã, irmãos, Deus não faz as coisas sozinho. Deus, ele responde ao quanto nós interagimos e respondemos a sua palavra e a palavra profética que é liberada da parte de Deus. Eu vou dar alguns exemplos a você. Gênesis 18, 19, nós sabemos que Abraão, ele tinha uma promessa de uma grande descendência. Abraão tinha uma promessa na vida dele que era multigeracional. Deus havia prometido a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, e essa promessa se estenderia para outras gerações. Mas olha o que Deus diz em Gênesis 18, 19, preste atenção nesse texto. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu quero que você perceba, embora Abraão ele tinha uma palavra profética da parte de Deus, Abraão tinha um posicionamento que Deus esperava dele, para que as promessas de Deus que já haviam sido declaradas para Abraão, se cumprissem na vida de Abraão. Diga assim: Deus não faz tudo sozinho. Diga assim: Deus responde
a minha fé e a minha obediência. 1 Timóteo 1,18, Paulo diz para Timóteo: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Paulo não disse para Timóteo: ei Timóteo, você pode ficar na sombra descansando, porque você já recebeu palavras proféticas, falando do seu futuro, você já sabe as promessas de Deus para a tua vida, agora é só descansar, Timóteo. Não, Paulo disse para Timóteo: combate o bom combate da fé, firmado nas promessas que você recebeu por palavra profética. Diga assim: Deus não faz tudo sozinho. E quando, eu falei hoje de manhã também, João 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro, eu perguntei aqui de manhã, quero perguntar novamente aqui, nós sabemos que em João 11, Jesus ele ordenou que tirassem a pedra da frente do sepulcro. E Marta, ela disse a Jesus: Jesus, o defunto já é de 4 dias, já cheira mal, já está podre. Pergunta aos irmãos, o que é mais difícil? Ressuscitar um morto de 4 dias ou tirar uma pedra de várias toneladas? O que é mais difícil? Ressuscitar um morto. Só que Jesus não tirou a pedra, os homens tiveram que fazer. Diga assim: Deus não faz tudo sozinho. E quando voltamos ao rei Joás, nós vemos ali a atitude de alguém que estava conformado. Nós vemos a atitude, quando ele pegou a flecha e bateu 3 vezes no solo, nós vemos a atitude de um rei que estava dizendo: isso para mim é suficiente, 3 vitórias para mim é suficiente. E ele, como rei de Israel, era um homem experiente em guerras. É possível, irmãos, aqui eu quero conjecturar, é possível que Jeoás ele tenha pensado: 3 guerras é o suficiente para a minha geração, eu vou viver muito bem, não preciso mais do que isso. Eu vejo em Jeoás um homem conformado. E eu tenho visto, irmãos, muitos cristãos atuais que estão satisfeitos com o nível em que estão. Eu tenho visto muitos cristãos que têm aceitado um nível de casamento medíocre. Eu tenho visto muitos cristãos que têm aceitado níveis medíocres de relacionamento na família. Eu tenho visto cristãos que têm aceitado níveis medíocres de vida espiritual. Isso aqui para mim tá bom. Ai, Marivalda, a minha vida é maravilhosa desse jeitinho que tá. Esse é o medíocre. Diga assim: Deus procura os inconformados. Quando vemos o contraste entre Jeoás e entre o profeta Eliseu, nós vemos o contraste de um homem conformado em relação a um homem inconformado. Diga assim: Eliseu, ele era um inconformado. Antes de falar aqui um pouquinho sobre Eliseu, eu quero mostrar para você que Eliseu ele foi um inconformado. Ele queria tudo que Deus tinha disponível para ele. Ele não se conformava com menos que isso. Eu quero lembrar você de um outro inconformado que eu vejo aqui na Bíblia. Está em Juízes capítulo 6, Gideão. Diga assim: Gideão era um inconformado. Os midianitas, eles tinham escravizado o povo de Israel. E Gideão, ele estava, pela sobrevivência, ele estava pisando trigo no lugar de pisar uvas. Ele estava ali se esforçando. Então, o anjo do Senhor, diga: o anjo do Senhor, ele apareceu para Gideão e diz lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Essas foram as palavras do anjo para Gideão. Só que no versículo 13 de Juízes, capítulo 6, versículo 13, Gideão, ele faz um lamento que mostra ali um homem inconformado. Está escrito em Juízes 6,13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Presta atenção nisso agora. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Eu vejo aqui um homem inconformado com a situação que estava. Senhor, se o Senhor é conosco, cadê os grandes milagres que nós vivemos? Cadê a glória do passado que o povo hebreu viu diante dos seus olhos?
E é interessante que o anjo do Senhor responde: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, homem valente. Aqui é a grande pergunta que eu quero fazer a você com relação a Gideão: por que Deus escolheu a Gideão? Diga para o irmão do seu lado: por que Deus escolheu a Gideão? Diga mais forte: por que Deus escolheu a Gideão? A resposta, irmãos, eu quero que você leia 2 Crônicas 16:9. Acredito que a resposta está ali. 2 Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Presta atenção numa coisa aqui. A palavra diz que os olhos de Deus passeiam pela terra. O que isso significa? Diga assim: Deus está procurando algo. Ou seja, Deus não está aceitando qualquer coisa, Ele está procurando algo. Ele está procurando homens cujo coração é totalmente dele. Mas deixa eu dizer uma coisa, diz aqui o texto: Deus está procurando pessoas para quem Ele possa se mostrar forte, para quem Ele possa se mostrar poderoso. De acordo com esse texto aqui, é para qualquer um que Deus se mostra forte e poderoso? Diga não. Diga não. Deus não está procurando, irmãos, na lata do lixo ou qualquer um para se mostrar forte. Ele está procurando corações que são totalmente dele. Deus está procurando os inconformados. Diga assim: Deus procura os inconformados. Diga assim: Deus procura aqueles que querem experimentar toda a força que Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é o inconformismo que vai nos fazer experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando olhamos a história da igreja, a história do cristianismo, você vai ver que a história foi construída por grandes homens inconformados com o nível em que estavam. Aleluia. Diga assim: eu não posso ser conformado com o nível que eu estou. E quando olhamos para a vida de Eliseu, irmãos, eu quero falar aqui algumas coisas sobre Eliseu, né? E para falar sobre Eliseu, eu vou precisar falar rapidamente sobre Elias. No fim do seu ministério profético, Elias ele já estava praticamente desistindo do seu ministério, né? Deus ele pede para que Elias ele unja Eliseu no seu lugar. Diga assim: Eliseu seria ungido no lugar de Elias. Ok? Então, Elias, ele cumpre, obedece a palavra de Deus. Ele unge Eliseu como futuro profeta, aquele que iria substituí-lo. E nós lemos em 2 Reis capítulo 2, eu vou resumir aqui. 2 Reis capítulo 2 era o capítulo que Elias e Eliseu já sabiam que estava chegando o momento da partida de Elias. Diga assim: a partida de Elias estava chegando. E nós vemos em 2 Reis capítulo 2 que Elias ele vai de Gilgal para Betel. Aí ele fala para Eliseu: Eliseu, não precisa vir comigo não, fica aqui, Eliseu. Eliseu respondia: eu vou contigo, eu não vou te abandonar, eu vou estar coladinho com você. Eu estou falando aqui na versão amplificada de Leandro Souza, ok? Na versão moderna. Então, ainda no capítulo 2, Elias, ele sai de Betel para Jericó, e ele fala para Eliseu: Eliseu, menino, pode ficar aí, não precisa estar comigo não. Eliseu: não, eu não vou me descolar do teu lado. Diga assim: Eliseu era ousado. Diga: Eliseu era ousado. E continuou, Elias saiu de Jericó para o Jordão. Ele disse para Eliseu: fica aqui, Eliseu. Eliseu disse: não deixarei o Senhor. Diga assim: Eliseu colou em Elias. Então nós vemos em 2 Reis capítulo 2 que Elias ele pegou o seu manto, tocou no rio, nas águas do rio Jordão, as águas se abriram diante deles, eles passaram a pés enxutos. Ok? Diga assim: Eliseu viu a glória do ministério de Elias. Presta atenção nisso. Aí em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, eu quero que você poste aqui o texto. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9,
Veja o que Elias diz para Eliseu um pouco antes de ir embora. Ele diz assim: havendo eles passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Diga assim: Eliseu era ousado. Diga: Eliseu era um inconformado. Eliseu estava dizendo: olha, Elias, já que você vai partir, já que o teu ministério está se encerrando, eu quero a glória que você tem no teu ministério e quero porção dobrada. Aleluia! O próprio Elias se assustou com esse pedido. Veja o que ele diz no versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Em outras palavras, chegou um momento que Elias ele falou para Eliseu: rapazinho, você não me deixa em paz, não para de me seguir. Pede o que você quer, vai, agora é o momento teu. Pede o que você quer. Só que eu não vi Eliseu pedindo: Senhor, eu quero alguma coisa aí, 1/5 da sua unção. Não, eu quero a unção que está em você e da porção dobrada. Diga assim: Eliseu era um inconformado. E nós vemos em toda a Bíblia, nós vemos aqui nos livros de Reis, que Eliseu operou o dobro dos milagres que Elias operou em seu ministério. Diga assim: Deus atendeu Eliseu. Inclusive em 2 Reis capítulo 13, o último milagre, a última demonstração de poder operada no ministério de Eliseu, ele já estava morto. Diz lá, 2 Reis capítulo 13, que estava tendo um velório, um enterro. Então, os homens viram os inimigos chegando, aqueles que estavam fazendo velório. Jogaram o corpo do morto na primeira cova que viram aberta. Diga assim: a cova de Eliseu. Quando aquele morto tocou os ossos, a unção que estava nos ossos de Eliseu ressuscitou aquele morto. Eu entendo, irmãos, que Deus tem unção disponível para nós até os ossos. Aleluia! Diga assim: Deus tem unção disponível até os ossos. Mas nós precisamos ser inconformados e sedentos pela glória de Deus. Em 2 Reis capítulo 2, quando Eliseu estava vendo Elias partir num carro de fogo, o manto de Elias caiu sobre Eliseu. Eu quero que você coloque 2 Reis 2, versículo 13, por favor. 2 Reis 2, versículo 13. Aleluia! Diga assim: Deus procura os inconformados. Deus procura os inconformados. 2 Reis 2,13 diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, eles se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Eliseu já tinha visto milagres no ministério de Elias. O último milagre, ele tinha visto Elias abrir o rio Jordão diante deles. Agora ele estava com a capa. Eu acredito, irmãos, que ele pensou: bom, eu já provei o sobrenatural uma vez. Eu não aceito voltar no natural. Quem entendeu? Eu não aceito algo menor do que eu vivi. Ele tocou de novo o manto nas águas, e as águas se abriram novamente diante dele. Aleluia, diga assim: Eliseu era um inconformado. E aqui tem algo nesse texto bem interessante, no versículo 14, quando Eliseu lhe diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Eu quero que você preste atenção em algo aqui. Onde está o Senhor Deus de Elias? Perceba que Eliseu era ousado, ele pediu unção dobrada de Elias, Deus atendeu o pedido de Eliseu. Deus não é limitado, irmãos, Ele não é limitado na sua glória, depende do teu desejo. Só que Eliseu, ele clama pelo Deus de Elias e não por Elias.
O que eu quero dizer aqui, irmãos, quando Elias se foi, um ciclo se fechou. Diga assim, o ciclo se fechou. Só que Eliseu entendia, Elias foi embora, mas o Deus de Elias, ele continua o mesmo. Aleluia! Diga assim, Elias foi embora, mas o Deus de Elias continua o mesmo. Ele é o mesmo. E quando falamos, irmãos, da glória de Deus, quando falamos dos avivamentos, eu vejo em muitos daqueles que não são acomodados, mas eu vejo um saudosismo. Eu vejo as pessoas falando de grandes homens de Deus na história. Eu vejo as pessoas falando de D.L. Moody, de Charles Finney. Eu vejo as pessoas falando de Smith Wigglesworth. Aquele saudosismo do passado. Eu me lembro quando eu era criança, as coisas gloriosas que eu vivi na minha infância, irmãos. O poder de Deus purinho baixando nos cultos. Os congressos de jovens, que os jovens não iam para namorar, eles iam para buscar a Deus de verdade. Só que Deus está querendo nos comunicar nessa noite, ei, o tempo que passou, passou, eu tenho coisas novas para hoje. Mas Deus está buscando os inconformados. Aleluia! Os olhos do Senhor estão procurando, eu quero ver quem é inconformado, eu quero ver quem é que está disponível para eu manifestar a minha glória através dessas pessoas. Eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive, irmãos, em 2013, em fevereiro de 2013. Em fevereiro de 2013, poucas mídias evangélicas divulgaram o falecimento do evangelista Tommy Lee Osborne, T.L. Osborne, um poderoso homem de Deus. Se eu não me engano, o site da Lagoinha divulgou a morte dele aos 89 anos. Ele partiu, eu quero ir para o Senhor, e morreu. Um homem poderoso, irmãos, um homem que Deus usou poderosamente nas décadas passadas. Curas e milagres aos montes no ministério daquele homem. E eu me lembro que eu chorei quando eu li aquela notícia, porque eu chorei, eu falei assim, Senhor, está indo mais um embora. Está indo mais um embora. O Espírito Santo falou dentro do meu coração, ele disse assim, mas você ainda está vivo. Mas esse é o seu tempo. Ele fez o papel dele, mas esse agora é o seu tempo. Irmãos, eu não me conformo, quem tem vindo aqui nas escolas dominical, eu não me conformo com uma igreja que não deseja os dons do Espírito, com uma igreja que não deseja ver a glória de Deus. Eu não me conformo com cristãos que apenas querem vir no culto, tomar lanchinho, levantar a mão no louvor e ir para casa e viverem as suas vidas indiferentes. Deus está buscando inconformados nesta noite. Aleluia! Deus, Ele tem uma história para construir através de mim e de você. Deus tem uma geração no futuro que precisa nos ter como referenciais. Aleluia! E diga assim, Deus é um Deus grandioso. Deus é um Deus inconformado. Quer ver só? Coloca aí Josué 13:1. Eu quero mostrar como Deus é inconformado. Josué 13:1. Quando Josué já estava idoso, já estava no fim da sua vida. Olha o que Deus diz para Josué, presta atenção. Josué já tinha conquistado a terra prometida. Olha o que diz Josué 13:1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Diga assim, tinha muita coisa ainda. Diga, tinha muita coisa ainda para ser possuída. Aleluia. Aleluia. Mas Deus, Ele procura inconformados para realizar a obra que Ele tem para realizar nesse tempo, meus irmãos. Deus procura os inconformados. Deus procura aqueles que têm sede de Deus. Deus procura aqueles que vão pagar o preço, seja qual for. Aleluia. Diga assim, eu sou um inconformado. Diga, eu sou um inconformado.
Veja como Deus é um inconformado, como Jesus era um inconformado. João 14:12, Jesus falando um pouco antes de ser crucificado. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. Diga assim, Jesus disse, que no nome dele, eu faria obras maiores. Só que isso é para os inconformados, irmãos. Isso é para aqueles que querem ir além. Não é porque Deus libera uma palavra profética no púlpito. Não é porque Deus fala com você através da palavra. Não é porque Deus fala com você através de um sonho. Isso não significa que as coisas vão acontecer. Se você não se posicionar e não for um inconformado e não assumir o bom combate da fé que Deus tem para a tua vida. Diga assim, leva-me além, Senhor. Diga, leva-me além, Senhor. Aleluia. Quando eu olho, irmãos, para a igreja primitiva, eu percebo que é uma igreja que entendeu isso. Eu percebo que era uma igreja de cristãos inconformados. Porque a Bíblia diz em Atos que a sombra de Pedro curava os enfermos. A Bíblia diz em Atos 8 que um diácono chamado Filipe, quando batizou o eunuco, achou-se em Azoto um teletransporte sobrenatural. Diga assim, coisas maiores. Agora eu quero que você reflita nessa noite, antes de nós encerrarmos, irmãos. Se você tem sido um inconformado com as coisas de Deus, ou se você tem sido um conformado, se você tem sido um medíocre. Diga assim, meu Deus. Diga, meu Deus. Irmãos, os olhos do Senhor estão procurando pessoas que têm sede da glória de Deus. Os olhos de Deus estão procurando homens e mulheres que possam dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me nos dons do Espírito. O Senhor está procurando pessoas que desejem ardentemente o fogo do Espírito. Aleluia. Diga assim, Deus tem muito mais. Diga, Deus tem muito mais. Aleluia, diga de novo, Deus tem muito mais. Diga assim, Deus tem glória maior disponível para esse tempo. Aleluia. E o meu desejo nessa noite, nós já vamos encerrar a ministração de hoje. Meu desejo, irmãos, é que os olhos do Senhor, quando estiverem procurando pessoas em que Ele possa se mostrar forte, em que Ele possa mostrar a sua glória, eu espero que os olhos do Senhor encontrem a mim e a você. Aleluia! Glória a Deus, fique de pé. O louvor, eu quero o louvor aqui. Fique de pé. Diga assim, Deus procura os inconformados. Diga assim, Deus procura os inconformados. Aleluia! Irmãos, eu desafio os senhores, em nenhum lugar da palavra você vê Deus agindo na vida de um homem, sem que esse homem ou essa mulher correspondessem à altura. Deus não faz tudo sozinho. Eu já conheci pessoalmente pessoas que receberam palavra profética. Era Deus falando, usando homens e mulheres. E essas pessoas não fizeram nada. E nada aconteceu. Digam assim, eu preciso interagir com o profético, com a palavra liberada. Eu preciso ser inconformado. Eu preciso ir além. Diga, eu preciso ir além. Eu preciso ir além. Porque Deus tem uma glória maior disponível para esse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Pai, que os olhos espirituais dos teus filhos sejam abertos, Senhor. Que os teus olhos encontrem inconformados nessa noite. Render a ti adoração e derramar meu ser. Cante ao Senhor. Aleluia. É o que
meu coração deseja toda manhã te imaginar, Senhor, te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais. Diga pra Ele: por ti, Senhor, tu és, Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Só os inconformados declarem, só os inconformados. Leva-me além. Leva-me além do véu, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Os inconformados declarem: aleluia. Leva-me além. Aleluia. Eu quero ir. Leva-me além. Aleluia. Glórias ao teu nome. Além do véu. Aleluia. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me, Senhor. Glórias ao teu nome. Leva-me além. Aleluia. Os inconformados cantem: Leva-me além. queremos ir além, A Senhor. montanha mais alta Aleluia. do que que a minha vida mais da tua unção, mais do teu poder. Vamos orar, irmãos. Pai, eu lhe peço, Senhor, para que os inconformados apareçam nesse lugar, Senhor. Pai, a minha oração é que a tua palavra, ela gere inconformados nesta noite. Pessoas que vão sair do nível religioso, pessoas que vão sair do nível do costume religioso, pessoas que vão querer ir além, pessoas que vão se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Estou aqui, Senhor. Pai, a minha oração nessa noite é que os teus olhos que estão procurando inconformados, encontrem inconformados neste lugar. Aleluia. Que os teus olhos, Pai, encontrem inconformados neste lugar. Aqueles que não estão satisfeitos com o nível espiritual em que estão, aqueles que querem ir além, que querem viver novas coisas, aqueles que querem crescer mais e mais, aqueles que querem crescer no amor, aqueles que querem crescer na fé, aqueles que querem crescer na unção. Pai, que os teus olhos encontrem pessoas aqui dentro que são inconformados com o nível que estão, Pai, porque o Senhor tem uma glória maior. O Senhor tem uma glória maior para ser derramada. O Senhor tem uma glória maior nesse tempo. O Senhor tem uma história para construir nesse tempo. O Senhor tem homens e mulheres aqui que vão mudar a história dessa geração. Neste lugar é um lugar de respostas. Pessoas aqui que têm respostas para esse tempo, mas que precisam responder e interagir com o teu Espírito. Precisam desejar um nível maior. Precisam ser inconformados. Glória a Deus, aleluia.